Já que eu me dei ao trabalho de assistir a todos eles, eu resolvi trazer aqui para vocês quais foram os meus favoritos dentre os indicados na categoria de melhor filme do Oscar deste ano. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não dou muita importância, não dou muita bola para estas premiações enquanto uma validação, enquanto um termômetro, um atestado da qualidade dos filmes que são premiados. Eu as vejo mais a título de curiosidade mesmo, como um registro histórico também de suas épocas. E resolvi gravar esse vídeo e trazer aqui para vocês também esse conteúdo como uma forma de movimentar o canal do Falando Cinema e tentar atrair um público novo, diferente, para vídeos que eu considero mais interessantes, como o vídeo sobre o mais novo filme do Aki Kaurismäki ou do Hong Sang-soo, os vídeos sobre os filmes de Jocelyn Saab e Rogério Sganzerla. Eu vou estar montando esse ranking em 3 partes. A primeira delas eu vou falar sobre os filmes que eu não gostei. No segundo momento, eu vou falar sobre aqueles que eu gostei com certas ressalvas e, por fim, apresentar aqui quais são os meus favoritos, os filmes que eu de fato gostei dentre os 10 indicados na categoria de melhor filme do Oscar de 2024. E eu começo por Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, um filme repleto de boas intenções, mas que, em sua forma, acaba jogando contra elas, Mais do que a maneira com a qual o genocídio da nação Osage é encenada pelo cineasta, o que me incomoda aqui é a passividade desse registro, a passividade que se tem por trás disso. Especialmente quando a gente está falando na protagonista, que é interpretada pela Lily Gladstone. O que é feito aqui com ela não me desceu nem um pouco bem, assim. E eu a vejo como sendo a sina de Assassinos da Lua das Flores. Ou seja, ela é o que há de melhor e, consequentemente, o que há de pior no longa-metragem. No fim do dia, o Scorsese ainda tinha a possibilidade de resgatar essa figura, mas acaba optando por seguir por um caminho da personificação que é um tanto quanto lamentável. Em nono lugar, eu coloco Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, mais um filme bem intencionado. O problema é que em Zona de Interesse o Jonathan Glazer vai acompanhar, vai observar o cotidiano desta família de um comandante nazista que vive ao lado de um campo de concentração da maneira mais distanciada, fria e desumana possível, fazendo com que toda e qualquer potência crítica e dramática que pudesse surgir destes núcleos do enredo não exista, se esvazie, se esgote. No que diz respeito aos conflitos, esse filme praticamente não existe. Ele é até um tanto quanto covarde nesse sentido e o que acaba, por fim das contas, o assemelhando a estas peças de museu, não muito diferente do museu que observamos na reta final do longa-metragem. De boas intenções o inferno está cheio, não é isso que dizem? E esta edição do Oscar, estes indicados ao Oscar de melhor filme, ao menos estes 3 que eu não gostei, estão aí para provar isso. Em oitavo lugar eu coloco Pobres Criaturas, o mais novo filme do Yorgos Lanthimos, com a Emma Stone, que ainda assim, ao menos aqui nesta trinca, é aquele que assumiu alguma parcela de risco, que eu considero bastante louvável até. E não fosse o cansaço causado por uma repetição de procedimentos, por essa vontade de a cada novo plano experimentar um novo tipo de lente e fazer com que todos os segmentos sejam um editorial de moda, eu acho que a gente teria uma mulher ou mesmo a filha de Frankenstein para chamar de nosso. Agora eu vou falar sobre aqueles filmes que eu gostei com certas ressalvas, a começar por Vidas Passadas da Celine Song, em um misto de Makoto Shinkai encontra Richard Linklater. A Celine Song vai contar nesse filme uma história de amor, de paixão que começa na Coreia do Sul e termina nos Estados Unidos. Vidas Passadas é bastante convencional, mas consegue refletir bem assim essa impossibilidade de qualquer transcendência do romance ou mesmo do cinema
acontecer neste cenário hipermaterialista assim, da América. Falando em cinema, mas também falando em metalinguagem, nós temos Ficção Americana, de Cord Jefferson. O filme, protagonizado pelo Jeffrey Wright, certamente é um daqueles que eu pretendo rever em um futuro não tão distante. Para uma comédia, eu acho que ele repete muito rápido, assim, com muita frequência, e esgota algumas das suas piadas e sacadinhas autoconscientes. Ainda assim, por um instante, Ficção Americana parecia estar se divertindo e rindo na cara desta ingrata posição que lhe foi imposta nesta temporada de premiações. Em quinto lugar, aqui do meu ranking, Oppenheimer, de Christopher Nolan, um filme que tinha tudo para ser o melhor do cineasta até agora, isso porque oferece um material em que o diretor poderia explorar outras abordagens que ele não apresentou até agora, né, em seus últimos longas-metragens, mas isso não acontece, assim. Não muito diferente do que ocorreu em Dunkirk, o que nós temos aqui são estes emaranhados de narrativas, estas linhas temporais que se atravessam, uma montagem paralela do começo ao fim do filme, que só borram esse trabalho com a cena, né? Esse cuidado com a decupagem, com as interpretações que o Nolan parece fazer bem, mas nunca consegue mostrar, ao meu ver, de uma maneira satisfatória. Ele me parece que está mais preocupado ou mais incumbido, né, movido a alimentar essa persona que foi criada à sua volta, né, pela indústria, pelos produtores, pelos seus fãs. Pouco importa, isso é no mínimo enfadonho. Passamos então para o outro filme-evento do ano passado, Barbie, de Greta Gerwig, que é uma fantasia muito bem resolvida e que está muito longe de ser aquele manifesto político que muitos pintaram. Ao contrário disso, né? Se observarmos por essa perspectiva, ele seria um filme até mesmo perverso, uma vez que ele mostra ali, né, todo o poder, todo o maquinário que a indústria cinematográfica norte-americana ainda detém, né, tudo que ela pode ainda fazer, principalmente no que diz respeito assim, a movimentar as massas, né, a questão publicitária também. Então, acredito que Barbie, enquanto estudo, objeto de estudo, assim, para a gente pensar essas outras implicações, é um filme interessante. No mais, ele tem uma atmosfera, assim, uma vibe de sessão da tarde que passa bem. Chegamos na parte boa do vídeo e também a última parte, em que eu vou falar sobre os meus 3 favoritos dentre os 10 indicados na categoria de melhor filme do Oscar de 2024. Passamos então aqui na terceira posição para o outro exemplar com uma vibe mais clássica aqui. Os Rejeitados, de Alexander Payne, que nos faz lembrar esses clássicos natalinos que nós estamos acostumados a assistir nestas reprises anuais. Só que por trás dessas superfícies vacilantes, né, das referências que são trabalhadas em Os Rejeitados, esconde-se uma obra de bastante presença. Assim. Um filme em que as personagens têm a sorte de serem interpretadas por esses intérpretes, assim como os intérpretes têm a sorte de interpretarem estas personagens. É um filme bem bonito, tocante e que eu gostei bastante, foi uma grata surpresa. Em segundo lugar, Anatomia de uma Queda, né, de Justine Triet, o mais recente vencedor da Palma de Ouro e que está aqui dando as caras no Oscar. Ele tem tudo para ser o Parasita deste ano, né? Eu adoraria vê-lo vencendo o prêmio principal, né, o Oscar de melhor filme, e acho que a Justine Triet também tem tudo para levar para sua casa, levar para a França a estatueta do Oscar de melhor direção, né, de melhor diretora na noite de domingo. Embora eu ache isso muito difícil de acontecer, né? Embora a Anatomia de uma Queda esteja aí, né? Premiação após premiação, ampliando a sua vida útil nesta temporada, unindo o que há de melhor assim nas configurações do cinema de gênero, né, no cinema popular, com este drama de prestígio, digamos assim, que é tão caro para essas competições.
Eu já comentei um pouco mais sobre Anatomia de uma Queda aqui no canal. Então, se você quiser ver uma análise mais detalhada, assim, na minha crítica, é só procurar aqui nos vídeos. Eu vou ver se eu deixo o card em algum lugar. Mas, no mais, é isso. É um belo filme, não só a respeito da comprovação da inocência, mas ele é muito mais pungente no que diz respeito à sua perda. Em primeiríssimo lugar, Maestro, de Bradley Cooper, né? E aqui eu não posso deixar de falar sobre a felicidade de assistir a um filme que parece estar vivo. A maneira como a narrativa é construída, as intérpretes, as suas personagens, o seu diretor, a sua forma, enfim. Maestro pode ser o filme mais torto desta lista, mas ainda assim é aquele em que melhor percebemos que existe algo com vida, né? Algo respirando por trás das câmeras, algo pulsando em cada um dos planos. É um errôneo, mas um errôneo apaixonado. Se para fazer samba é preciso um pouco de tristeza, eu diria que para fazer cinema não seria muito diferente. Eu acrescentaria ainda o risco. É preciso assumir alguns riscos. E o mais novo filme do Bradley Cooper faz isso, né? Tem isso de sobra. E talvez tenha sido por isso que muitos detratores, mas também órfãos ou viúvas de Nasce uma Estrela ficaram insatisfeitos ou incomodados com o Maestro. Só que eu prefiro 1000 vezes me surpreender diante de um filme, por mais desordenado e caótico que ele seja, e não deixa de ser o caso desse belo melodrama que o Bradley Cooper faz em Maestro, do que sentar de frente para a tela da minha televisão ou para um telão de cinema e assistir alguma coisa saindo conforme ordenado, assim, saindo de acordo com a planilha, enfim, como manda esse figurino. Eu falei um pouco mais também sobre Maestro aqui no canal do Falando Cinema, gravei um vídeo sobre as minhas primeiras impressões, logo depois da primeira vez que eu assisti ao filme, então quem sabe eu deixo o card por aqui também para você conferir. Estes foram os meus favoritos, dentre os indicados na categoria de melhor filme do Oscar de 2024. Eu peço para que você faça a gentileza de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, muitos que assistem aos vídeos ainda não são inscritos, e a tua inscrição, além de gratuita, ela ajuda muito a divulgar o trabalho que eu realizo por aqui. A caixa de comentários está aberta, eu faço então esse convite para você escrever aqui para mim quais são os teus favoritos desta edição do Oscar de 2024, sejam eles da categoria de melhor filme, animação, documentário, filme internacional, enfim. Nos segue nas redes sociais também, pra gente seguir trocando uma ideia, tá bom? Este foi mais um vídeo do canal Falando Cinema e você já sabe, a gente se vê no próximo.